Olá, hoje a gente vai mergulhar numa história bem impactante, uma operação de apoio que fez toda a diferença. Vamos ver de perto como o conhecimento técnico da Defesa Civil de Niterói foi lá na Bahia, mais especificamente em Santa Inês, para ajudar a cidade a se reerguer e a construir resiliência depois de um desastre devastador. Essa análise toda é baseada no trabalho Operação de Apoio ao Estado da Bahia, contribuições da Defesa Civil de Niterói para a resiliência urbana em Santa Inês. E para a gente entender a base de tudo isso, esse estudo é uma monografia, sabe, do Flávio Faria de Araújo, apresentada em 2022. O trabalho teve a orientação da professora doutora Júlia Rigg de Almeida e faz parte do curso de especialização em gestão pública, em proteção e defesa civil, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora. É um baita exemplo, né, de como o conhecimento acadêmico se transforma em ação prática numa situação real de desastre. E olha, se esse tipo de conteúdo mais aprofundado faz sentido para quem está acompanhando, fica o convite para seguir o canal, curtir o material e, principalmente, compartilhar. Porque no final das contas, difundir esse tipo de conhecimento é super importante. Bom, então como é que a gente vai organizar essa conversa? Primeiro, a gente precisa entender o tamanho do desastre que atingiu a Bahia. Depois, vamos focar na operação em Santa Inês, no detalhe mesmo. Na sequência, a gente olha para os resultados práticos dessa missão, o que ela entregou de fato. E a partir daí, discutimos os caminhos para construir resiliência, antes de fechar com as conclusões do estudo. Vamos nessa? Ok, vamos lá. Para entender a operação, primeiro a gente precisa mergulhar no contexto. Imagina só. Entre o finalzinho de 2021 e o começo de 2022, o sul da Bahia passou por um desastre ambiental, assim, de proporções gigantescas. Foi esse o cenário que deu origem a todo esse estudo. E o impacto humano disso foi imenso. De acordo com os dados da Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado da Bahia, a gente está falando de mais de 950 mil pessoas afetadas diretamente. É um número que, sinceramente, é até difícil de visualizar, mas que mostra o tamanho da crise e a urgência que a situação pedia. Essa imagem aqui ajuda a gente a ter uma noção do que estamos falando. Isso é a ponte do Mocó, lá em Santa Inês, completamente danificada. A força da água do rio Jiquiriçá foi tão grande que não só cobriu tudo, mas destruiu uma ligação que era essencial para a vida da comunidade. Pensa no isolamento, na dificuldade de locomoção. E aqui o impacto fica ainda mais pessoal, né? Uma casa que simplesmente não existe mais por causa da chuva. Isso aqui não é só tijolo e cimento. É a perda de um lar, de histórias, da sensação de segurança. É a vulnerabilidade estampada de uma forma muito direta e dolorosa. E essas imagens nos levam direto para um conceito central desse trabalho: a vulnerabilidade socioambiental. O que é isso? Bom, não é só sobre um evento da natureza. É sobre a combinação, a sobreposição de populações mais pobres, com menos recursos, vivendo justamente em áreas de risco ambiental. O ponto principal aqui é que o desastre não cria a desigualdade, ele a expõe e a piora. É esse o problema de fundo que a visão técnica tentou entender para poder ajudar de verdade. Certo. Diante de um cenário tão devastador, qual foi a resposta? É agora que a gente entra nos detalhes da operação, dessa missão de intervenção técnica que foi para o centro da área afetada. A resposta veio com a Defesa Civil de Niterói, lá do Rio de Janeiro, que mandou uma equipe de especialistas. Eles montaram a base de operações em Santa Inês, que virou um ponto estratégico no Vale do Jiquiriçá. E ali, durante uma semana que foi decisiva em janeiro de 2022, eles fizeram vistorias e reuniões com as equipes locais. E o trabalho em campo foi super metódico, bem organizado. Primeiro, eles fizeram análises individuais, casa por casa, para ver o risco estrutural e geológico. Depois, ampliaram o olhar, fazendo análises por setores, para entender a dinâmica de áreas maiores. E para completar, usaram drones, que deram aquela visão de cima, sabe? Essencial para captar imagens e ter um diagnóstico completo. A tecnologia, claro, foi uma aliada fundamental nesse processo. A equipe usou um aplicativo chamado ArcGIS Survey 123. O que isso faz? Basicamente, em vez de preencher formulários de papel no meio do caos, eles digitalizavam tudo na hora. Isso acelerou absurdamente a análise e a criação dos relatórios. Em uma emergência, velocidade e precisão são tudo. Certo, então a equipe foi a campo, coletou dados, usou tecnologia, mas a grande pergunta é, o que saiu disso tudo? Como esse trabalho se transformou em resultados concretos para ajudar na reconstrução? Vamos ver agora. Um dos primeiros produtos entregues foi o mapa de declividade. O nome parece técnico, mas a ideia é simples. Ele mostra onde o terreno é mais íngreme e onde ele é mais plano. E por que isso é tão importante?
porque ele aponta exatamente os dois principais perigos: as áreas de encosta com risco de deslizamento e as áreas planas perto do rio, com maior chance de alagamento. Depois veio o mapa de hipsometria. De novo, outro nome técnico, mas a função é vital. Ele mostra as diferentes altitudes da cidade. Basicamente, ele nos diz quais são as áreas mais altas e as mais baixas. Isso é fundamental para entender o fluxo da água, para onde ela vai escoar. Com esse mapa, dá para saber exatamente quais regiões vão ser inundadas primeiro e com mais força. E aqui a gente chega no produto final, talvez o mais importante de todos, o mapa de sugestões para intervenções. Esse mapa é o pulo do gato. Ele não só diz, aqui tem um problema. Ele diz, aqui é onde o poder público precisa agir. Ele transforma todos aqueles dados em um plano de ação concreto. É a ciência aplicada virando um roteiro para deixar a cidade mais segura. Com esse diagnóstico completo em mãos, a pergunta que fica é: e agora? O que fazer com toda essa informação? E o legal dessa monografia é que ela não para no problema, ela avança e aponta caminhos para construir um futuro mais seguro. E o conceito-chave para pensar nesse futuro é o de cidade resiliente. Como a citação de Arrial e Arrial nos lembra, ser resiliente não significa que o desastre nunca vai acontecer. Às vezes isso é impossível. A questão é a cidade estar preparada, ter planos para conseguir atender às necessidades básicas dos moradores e se recuperar de forma mais rápida e organizada. E essa resiliência não nasce do nada, né? Ela é construída com ações bem concretas. O autor do trabalho recomenda algumas coisas para Santa Inês: criar políticas para controlar o crescimento da cidade, realocar as famílias que estão em áreas de risco para lugares seguros, fazer ações de educação para que as pessoas percebam os riscos, além disso, formar os núcleos comunitários de defesa civil e, claro, ter planos de contingência bem elaborados. Cada uma dessas medidas ataca a raiz daquela vulnerabilidade socioambiental que a gente falou lá no começo. A ideia não é só reconstruir, é construir de um jeito melhor e mais seguro. A gente vai chegando na conclusão e fica uma mensagem muito forte, né? A importância de unir o conhecimento técnico, a ciência, com a gestão pública. É essa ponte que permite enfrentar os desafios complexos que a gente vive hoje. E essa análise toda nos deixa com uma pergunta para refletir. Como é que a gente faz para que um conhecimento técnico tão rico como esse não fique só na prateleira num documento? Como transformar isso em ação real, em políticas públicas que de fato protejam as nossas cidades e a nossa gente de futuros desastres ambientais? Fica aqui o reconhecimento pela qualidade deste trabalho, que mostra bem o papel importante de cursos de especialização como este na promoção da ciência e de uma gestão de riscos mais eficiente no Brasil. Vale lembrar que esse material é uma síntese. Para quem quiser se aprofundar, a versão completa e fiel do trabalho original é super recomendada, e o link está aí na descrição. E para finalizar, um aviso importante. Este material é uma síntese do trabalho acadêmico gerada de forma automatizada, com apoio de inteligência artificial, então o conteúdo pode ter algumas simplificações ou até imprecisões. Muito obrigado pela companhia